Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura para o signo de Sagitário. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu, é claro, convido você também a assistir às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, é claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Eu vou iniciar aqui para você, a gente vai ver então primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo o possível desfecho dessa situação que aparecer aqui, tá bom? Para Sagitário, por favor, qual que é a mensagem e o conselho que Sagitário precisa saber quando encontrar essa leitura? Arcano maior, o Sol, energia de Leão, o Sol que traz a clareza, o Sol que traz as luzes para aquilo que precisa ser iluminado na nossa vida. Mas o Sol também, ele representa a chegada de algo muito valioso na nossa vida, a chegada de algo grande, né? O Sol está relacionado também a um novo início, a possibilidade de caminhos abertos. O Sol também narra a chegada de uma criança. O Sol é um arcano maior fabuloso que representa a integração entre a consciência superior e a consciência humana. É quando a gente consegue se integrar a uma natureza mais sutil. O Sol ele tem até um lance espiritual muito interessante, na minha opinião, que é justamente essa conexão. É quando a gente consegue se perceber também parte desse todo que eu chamo de Deus, universo, ou seja lá como eu gosto de chamar. Vamos ver a respeito do que é esse Sol, por favor. Olha, um 7 de copas. Então, possivelmente aqui, esse Sol ele vem trazer para você clareza, esclarecimento a respeito de coisas ilusórias, a respeito das ilusões, coisas que eu acredito por vezes que são muito certeiras na minha vida, ou que é isso mesmo e pronto e acabou, e de repente essas situações são apenas ilusões da minha cabeça. Então o Sol ele tem esse poder de trazer às claras tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é falso, que habita em nós mesmos por vezes, tá? Eu pego muito que essa leitura, ela pode estar relacionada entre você e outra pessoa, sim, mas eu sinto aqui hoje que é uma leitura muito mais voltada para nós, Aí você fala, Serafim, mas eu não sou mentiroso e nem nada disso que você falou. Então, Sagitário, o que acontece é que a gente tem as nossas sombras também. E todo esse nosso lado de ilusões, de fantasias, por vezes mora nessa escuridão que habita dentro de todo ser humano, independente do signo da pessoa. Só que o Sol ele tem esse poder de trazer às claras aquilo que pode ser prejudicial para nós no primeiro momento, como as ilusões, as mentiras que contamos para nós mesmos. Vamos ver mais aqui. Aí você vê se está associado a outra pessoa ou não e vai fazendo as adaptações para o outro, se for o caso, conforme eu vou falando aqui. Aí, ó, a Rainha de Espadas, energia de Áries, Leão e Sagitário também, Só que a Rainha de Espadas não, de Paus, desculpa, ela tem esse poder, sim, de ser uma pessoa, por vezes, autoritária. Ela tem esse poder, porque é uma figura da corte, é uma carta de nobreza, ela se impõe quando ela deve se impor.
né? Só que esse é o lado positivo da Rainha de Paus. Ela também é uma rainha muito mística, uma pessoa muito mística, independente do sexo aqui. Tem essas buscas genuínas pelo sagrado, pelo místico, pelo esotérico, por tudo aquilo que é oculto. Deve ao menos tudo isso fascinar você de alguma maneira, né? Só que o problema é que quando a gente vibra no lado negativo dessa Rainha de Paus, né? Onde eu deixo que com essa minha sombra se torne uma arrogância, faça eu ser uma pessoa muito rígida e dura nas situações, né? Por vezes de cobranças excessivas, se não com o outro, até comigo mesmo, né? Então é toda essa nobreza da Rainha de Paus sendo direcionada por um outro caminho que não é tão interessante assim de ser vivenciado, né? E no fundo do maço, um as de copas. Então, assim, não precisa esquentar, tá? Independente de como essa leitura está ressoando para você, de qual sentido ela faz, ou em qual área da vida, se não por uma questão mais pessoal, calma, nem tudo está perdido. O as de copas representa um novo início, né? Então, eu sempre vou ter essa possibilidade, mesmo que eu esteja tendo problemas com as minhas escuridões, com as minhas ilusões, né? Eu preciso permitir com que esse sol traga tudo isso às claras, para que eu possa também vivenciar um novo começo aqui, que é narrado pelo As de Copas, né? Sempre existe um início. É muito interessante porque quando a gente está vivenciando ou vibrando numa situação mais como essa que a gente está narrando, dificilmente a gente não consegue ver que há uma possibilidade de iniciar coisas novas, de eu começar novamente, né? De eu entender que mesmo que eu tenha tudo isso dentro de mim, essas sombras, que eu posso sempre ter um novo início, que eu posso entender que eu não sou isso daqui que eu estou vivendo, que eu sou uma coisa maior, um criador nato, né? Um co-criador da minha própria realidade. Então eu acabo me esquecendo que eu sempre posso iniciar novamente. Quando uma situação chega a nível de dificuldade, comumente nós seres humanos acabamos nos definindo por ela. E a gente esquece que um novo início, né? Um sol sempre nasce toda manhã e junto dessa figura simbólica do sol que nasce toda manhã, eu também tenho a oportunidade de, assim como o sol, renascer de uma maneira diferente a cada manhã, tendo uma nova possibilidade a cada manhã, né? Só que eu permito com que essas minhas ilusões, essas minhas sombras e essas minhas trevas, eu permito com que elas façam eu esquecer desse conceito, de que a cada dia há uma possibilidade, um novo início que preenche as minhas emoções. Vamos ver mais com o tarô cabalístico, por favor. Para Sagitário, qual que é o conselho e o aprofundamento dessa leitura, por favor? Arcano maior, a força, a energia de leão. A força, ela traz como mensagem para nós, e aí eu vou pegar que isso é um conselho do tarô para você, de que a gente tenha sempre força e sempre coragem no domínio daquilo que está interno em nós, né? O que eu quero dizer com isso? A força, ela fala da gente conseguindo dominar as nossas questões animalescas que moram no nosso interior. Todo ser humano tem. Mas a força dá essa capacidade da gente domar essas feras que moram dentro da gente. A consequência da gente conseguir domar as feras que habitam em nós é que a gente consiga ser mais maleável na vida, flexível, né? Com um senso de aceitação maior da realidade que se apresenta para mim
Então tudo isso faz com que eu tome decisões certeiras. Isso faz com que a minha caminhada se torne mais leve, né? Vamos ver mais, por favor. Um 3 de espadas. Um 3 de espadas no conselho, ele pode falar para nós, como é Saturno em Libra, a minha dificuldade de lidar com o outro, né? Por vezes eu me sinto mal em estar perto de muitas pessoas, porque de alguma maneira eu acho que essas pessoas vêm interferir em mim de alguma maneira e podem até, né, no nível mais profundo, se for você lidando com o outro, me deixar num estado emocional também muito ruim ou com o mental bastante perturbado. O 3 de espadas, para mim, particularmente, ele representa uma traição, uma dor ou um desentendimento, né? Mentiras, traições, enganos. Só que por muitas vezes tudo isso não está relacionado com alguém, e sim com a gente mesmo. Muitas vezes a gente se permite se trair, a gente se enganar, né? E sim, por muitas vezes a gente projeta isso no nosso próximo. Mas a gente tem que ter coragem, assim como coloca o arcano maior, a força, para que a gente entenda de fato que será que realmente é o outro? Ou sou eu que estou me permitindo a essas situações todas? Arcano maior, o mago. O mago, ele representa o novo início. O mago, ele quer demonstrar para você no conselho que independente de como essa leitura esteja conversando com você, você sempre tem a possibilidade de criar algo novo na sua vida. O mago, ele também representa que você tem todos os elementos necessários que você precisa ou para resolver essa sua situação ou para iniciar alguma coisa nova na sua vida. Independente daquilo que você quer para a sua jornada, você tem todos os elementos que você precisa para fazer com que isso aconteça. O mago, ele tem a energia de Mercúrio, então ele representa Gêmeos e Virgem. Mercúrio, o deus Mercúrio, ele é o mensageiro dos deuses. Daí a capacidade intelectual muito grande de transitar entre os mundos. Eu quero dizer com isso para você de uma maneira prática que você tem a habilidade de mentalmente ter as ideias que você precisa, de acessar as dimensões que você quer, para que você obtenha o conhecimento que você precisa e você manifeste ele aqui na sua jornada, na sua realidade física. Um rei de copas. O rei de copas, ele representa para nós os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Signos que vale muito a pena o nosso refletir sobre eles. Os signos de água estão muito relacionados à nossa intuição, ao nosso sentir, né? Então, ao que eu entendo dessa leitura, parece que está aqui em jogo toda a sua capacidade de sentir e de vivenciar boas emoções. Sendo assim, todas as suas questões intuitivas ficam bloqueadas enquanto você não resolve toda essa carga emocional que está envolto de você, né? Então percebe como que essa leitura, mesmo que você consiga associar ela ao outro que você está vivendo, é uma leitura que pede muito mais para você olhar para você essa semana, né? Nessa leitura, quer mostrar para você de alguma maneira que essas suas questões emocionais precisam encontrar o equilíbrio e a harmonia, né? E que por vezes, se você está se iludindo ou se preocupando demasiadamente com algo, que você tem que dar uma relaxada e entender que você é um mago, que você tem todas as possibilidades, todas as oportunidades, e que a questão desse seu desequilíbrio emocional ou dessas suas ilusões não estão permitindo com que você enxergue isso tudo, que você tem o poder do mago.
Vamos ver com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura, tá bom, Sagitário? Espero que você esteja gostando da sua leitura. Normalmente, quando saem essas leituras mais pessoais, assim, o pessoal não gosta tanto, né? Mas, na minha opinião, são as melhores leituras, né, que um tarólogo poderia proporcionar para alguém. É claro que a gente tem que sempre seguir aquilo que o tarô vai mostrando para nós e geralmente coloca mesmo como cenário situações de vida real onde você está vivendo ali com uma outra pessoa, né? Mas eu também acho importante quando o tarô traz uma questão de autoconhecimento e de questões pessoais para nós. Eu até prefiro, na verdade, fazer esse tipo de leitura. É que as pessoas não gostam muito. Olha, o julgamento, bem interessante, hein? Fechando a sua leitura, né, no desfecho. Cara, você precisa se dar a oportunidade de um renascimento, né? É o que você está precisando aqui. A experiência de passar pelo julgamento é muito interessante, porque principalmente aqui no tarô maçônico está acontecendo uma iniciação ali, onde a pessoa levanta do caixão, né? Isso representa que todas aquelas experiências, aquela forma de pensar e aquela forma de viver a vida que esse cidadão ou você tem, é como se você estivesse tomando a atitude de enterrar tudo isso daí, de matar tudo isso daí, porque você sabe que você tem a possibilidade de renascer como uma nova pessoa, com novos ideais, né? Tudo que a gente falou aqui, com equilíbrio emocional, tendo uma nova perspectiva das coisas, das pessoas e da vida também, de um modo geral. E mais do que isso, tendo uma percepção nova e renovada sobre você mesmo. Energia de escorpião bem forte. Um rei de espadas. O rei de espadas também fala de justiça, né? A gente precisa a todo momento se lembrar de que eu preciso me tornar uma pessoa com um senso de justiça muito grande, para mim entender o que é justo para mim e para os outros que eu estou lidando também. O Rei de Espadas é uma figura que vale a pena a nossa reflexão sobre ele, porque ele tende a se desligar, né, cortar todas as situações que fazem mal para ele, né? Então, por isso que é interessante o Sol no início da sua leitura. Trazer a luz, a clareza para as situações que estão enraizadas dentro de você, para que você possa reconhecer o que já precisa ir embora, o que você precisa cortar e o que vale a pena ainda ficar. Energia de Gêmeos, Libra e Aquário. Um sete de paus, né? O sete de paus, ele tanto projeta uma questão de você precisar partir para a ação, né? Colocar a mão na massa para fazer com que tudo isso que a gente conversou possa ao menos começar a acontecer para você. Como também um outro cenário, ele pode representar a interferência externa. É claro, né, a maioria de nós prefere colocar a culpa no outro do que na gente mesmo. Só que, mesmo que hajam pessoas que tentam influenciar a gente de alguma maneira, é sempre a gente que se abre e se permite a essa influência externa, né? E no fundo do maço, né, que também é uma energia de coisas que vem de fora, um seis de copas, eu penso muito aqui, né, como desfecho para você, que toda essa questão que a gente narrou aqui estiver fazendo um sentido para você em algum nível, pode ser causado por situações ainda do passado, né? Então é como se você não tivesse ainda conseguido trazer a iluminação para situações do passado que estão enraizadas em você e que, consequentemente, geram toda essa turbulência que a gente narrou aqui no decorrer dessa leitura. Tá bom? Se assim for, que fique mais fácil de você trabalhar essas questões que precisam ser trabalhadas aí.
tá bom? Sagitário, essa foi a sua mensagem semanal. Espero que você tenha gostado, mais do que isso, que tenha conseguido ajudar alguma pessoa. Quando ajuda ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito, tá bom? Vou vendo vocês, é claro, nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão ter sido até aqui, boa sorte com tudo isso e até logo!